Que Jesus abençoe o nosso propósito de aprendermos do seu Evangelho e que os bons espíritos nos fortaleçam para que a gente coloque eles em prática, certo? Nós escolhemos esse tema, ele consta do Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, e é exatamente no capítulo 5º, a lei da destruição. Mas antes, até uma pequena correção, porque colocar a gente por palestrante, eu não sou palestrante, eu sou um expositor, tá? A diferença é que um palestrante, são essas pessoas que têm conteúdo próprio. O palestrante, ele tem dele o que dar para a sua... Na sua palestra, né, o conhecimento que ele tem, experiências que ele vivenciou, né, e aqui alguns exemplos. Herculano Pires, tido como um dos maiores filósofos da nossa época dentro do Espiritismo, Edgar Armon, que em 1950 fundou as escolas de aprendizes do Evangelho lá na Federação Espírita de São Paulo, o Divaldo, médium e palestrante, vamos dizer assim, né, incrível, Richard Simonetti. Desse aqui eu fui inclusive médio de transporte algumas vezes. Ele faleceu, o Richard faleceu um pouco antes da pandemia, né? Ele é lá de Bauru. E evidentemente Allan Kardec, né? Alguns falam, mas Allan Kardec era palestrante? Ah, sim, era. Porque na viagem que ele faz em 1862, ele faz diversas palestras em diversas reuniões divulgando o Livro dos Espíritos, né? E eu sou então um expositor. Aí eu fui na internet pegar um exemplo de expositor, achamos esses dois, né? É exatamente isso, um expositor, tá? Um expositor, ele expõe produtos, aqui bem quentinho, né? Uma série de salgados, e aqui para refrescar, né? Então, o expositor, diferentemente do palestrante, ele expõe algo que está pronto, tá? Então, eu sou um expositor espírita. E o nosso produto, ele vai ser, como já falamos da lei de destruição, evidentemente que a gente não vai aprofundar em todos os itens, mas a gente vai ver um pouco de cada item desta parte do Livro dos Espíritos, né? A destruição necessária, os flagelos, guerras, assassinos, né? Algumas formas de destruição para a gente entender o que é esse processo como lei da natureza. Essa é a questão que Kardec faz. É lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem, sim, é preciso que tudo se destrua para que tudo se renove, né? Enquanto as coisas não se modificam, né? Então é preciso que elas se destruam. Então, a destruição, na realidade, na definição dos bons espíritos, é que ela não passa de uma... Nossa, eu estou errando aqui. Aqui, ó, ela não passa de uma transformação. Guardem essa palavra, né? A destruição, ela, na realidade, é transformação. E nós temos aqui Charles Darwin, também do século XVIII lá, A Origem das Espécies, onde ele, estudando os seres vivos principalmente, né, ele pesquisou e constatou as modificações que os seres acontecem neles de acordo com o ambiente onde eles estão, né? A seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver e transmitir para a sua descendência, né? Uma curiosidade é que o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Darwin lança A Origem das Espécies em 1859, 2 anos depois. Ou seja, a teoria evolucionista que se encontra dentro da doutrina espírita, na base do Livro dos Espíritos, é bem antes
do próprio lançamento do Charles Darwin, né? Então, todos nós, inclusive os seres humanos, nós nos transformamos, né? Se a gente for ver aí os estudiosos dos homens primitivos que fomos no passado, né? A nossa constituição era bem diferente, era bem próxima aos primatas, né? Aqui, André Luiz, só para a gente compreender esse processo de transformação, nesse livro Evolução em Dois Mundos, um livro com muitas informações científicas que ele nos traz, psicografia do Chico Xavier, né? Ele revela que o fluido cósmico é o plasma divino hausto do Criador, é a respiração de Deus, né? Deus, a melhor definição que nós temos está lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus, diante da pergunta de Kardec, é a causa primária de todas as coisas que existem. Então, tudo que existe é oriundo desse fluido cósmico, plasma divina. E nessa substância, os espíritos puros, aquelas inteligências aqui definidas por André Luiz como aquelas espíritos mais elevados, né, já sem inclusive o corpo perispiritual, eles é que transformam esse fluido nos orbes, nas estrelas, nos planetas, tudo que existe visível no universo, né, criado a partir desse fluido cósmico primordial emanado do Criador, certo? Aliás, aqui um detalhe que é bom a gente, para se dizer espírita, existem alguns princípios. E o primeiro princípio para o espírita é não acreditar em Deus, certo? Não? Não, o espírita não pode acreditar em Deus. Ele tem que ter certeza. Kardec, no livro A Gênese, ele fala: se eu vejo o relógio, eu sei que existe o relojoeiro. Não tem como o relógio se formar do nada. Agora a gente olha o universo, a gente olha nós mesmos. Cada um de nós, o universo em si, existe um Criador. Ah, mas é a natureza. Sim, dê o nome que quiser. Deus, natureza, a força do Star Wars, qualquer coisa, o nome que você dá, é o Criador. É a origem, né? Então, esses espíritos puros, né? Eles trabalham com esse fluido cósmico primordial, fazendo todos esses orbes, né? Mas que as estrelas, hoje os cientistas sabem que elas possam durar bilhões e bilhões de anos, mas elas explodem e somem. Elas se transformam, porque a criação da eternidade ou a criação da imortalidade só pertence a Deus. Só Deus é o Criador de toda a eternidade. Nós, espíritos, somos criação de Deus e nós somos imortais, né? E, no sentido de transformação, um grande químico também do século XVIII, lá na França, Lavoisier, né? A frase tão famosa dele: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então a gente começa a entender que destruição não é eliminação, é transformação. Então a gente começa a ter esta ideia, onde a gente consegue pensar diferente do que é destruição. Aqui só um exemplo: uma supernova nada mais é assim simples, né? Parece uma estrela que explode, e ela, quando explode, ela lança no universo diversos outros elementos mais pesados, né? Então, durante os últimos estágios de uma estrela massiva, ou mesmo uma anã branca, inicia a fusão nuclear descontrolada, e elas são uma importante fonte de elementos no meio interestelar, né? Então, todos os elementos que nós encontramos na natureza, chumbo, oxigênio, nitrogênio, ouro, ferro, tudo isso é produzido por essa fornalha incrível que é uma estrela, né? E ela, no fim da sua vida,
como ali André Luiz já adiantou, elas duram bilhões de anos, mas ao se destruir, elas colocam no universo uma série de elementos e de materiais tão necessários aos nossos desenvolvimentos. Aí nós voltamos para a lei da destruição, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E nós temos aqui agora o exemplo, né, tão forte do Rio Grande do Sul, nas inundações, né? Mais de 150 pessoas já falecidas e outras tantas desaparecidas, né? E a resposta dos espíritos superiores é para fazê-las progredir mais depressa, que existe em todos esses flagelos. Não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobre um degrau na escala do aperfeiçoamento, necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que seria exigido muitos séculos. É de fato o que acontece, né? Em noticiário, acho que no final da semana passada, uma pequena cidade lá no Rio Grande do Sul, totalmente destruída pelas chuvas. O prefeito já junto de moradores já decidiram colocar a cidade num lugar mais elevado, né? Eles vão reconstruir a cidade, mas num lugar menos arriscado do que tem sido toda essa região lá do Rio Grande do Sul. E aqui são os flagelos naturais que todos nós bem conhecemos, né? Terremotos na América do Sul, América do Norte, lá na Ásia, né? Os furacões, vulcões. No Brasil, o Brasil, por estar no meio de uma placa tectônica, ela não sofre esses flagelos, né? Pequenos terremotos nós temos mais de acomodação do que a movimentação das placas continentais, né? Hein? Sim. Os tsunamis, as inundações que, né? Essa foto é antiga, com certeza não é essa a do Rio Grande do Sul agora. E os incêndios florestais, né? Vocês sabem quantos morrem por ano nesses flagelos? Tem ideia? Nenhum. Nenhum morre, estão todos transformados em espíritos desencarnados. Ah, veja, nós temos que pensar de acordo com o que nós somos. Nós somos espíritos imortais, acabamos de falar. Destrói o corpo físico, eu permaneço, eu, o ser pensante, o ser em evolução. Ah, mas a gente não vê mais a pessoa, vê na próxima existência e também no plano espiritual. Mas é importante essa ideia e essa conceituação, porque um dos maiores problemas que nós temos nas nossas casas espíritas, principalmente nas sessões mediúnicas, onde se procura dar o alento e o consolo a espíritos desencarnados, é que a grande maioria desencarna e não sabe que desencarnou, não tem consciência espiritual. São tantos aqueles que se manifestam e a gente de repente tem que falar: desculpe, mas você já morreu. Aí a gente mata ele do coração de novo, né? Não é bem assim. Mas esses flagelos acontecem também como uma consequência da intervenção humana, né? Não é só da natureza em si, mas nós sabemos que a intervenção humana, desviando recursos daqui e dali, provocam essas questões, né? Uma outra destruição que não é tão agradável e infelizmente estamos sofrendo no planeta atualmente são as guerras, né? E aí a pergunta de Kardec: qual a causa que leva os homens à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a satisfação das paixões. O ser humano ainda é muito orgulhoso, muito egoísta
E tudo isso faz com que ele tudo quer, tudo deseja, tudo quer se apropriar, quer mandar, ser dono de tudo. E aí, quando os meus interesses são interferidos pelo interesse dos outros, há o conflito. E quando há o conflito, há o desentendimento e a guerra, né? Opa, volta. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. Mas à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, ainda não, infelizmente, porque ele evita as suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Isso no futuro, talvez não tão longe, quando o nosso planeta passar por uma fase de planeta de provas e expiações para a regeneração. Mas mesmo na guerra, muitos desenvolvimentos o homem consegue. O chamado esforço de guerra faz com que as tecnologias sejam avançadas, né? E aqui alguns exemplos, né? Na Segunda Guerra Mundial, que foi bastante destrutiva em termos de elementos humanos, né? Transformando-os em espíritos encarnados em desencarnados, né? Ninguém morreu. O radar surge por necessidades, os aviões a jato. A bomba V2 dos alemães dá origem aos foguetes hoje para exploração espacial. Da bomba atômica à energia nuclear, que hoje é muito utilizada. Os princípios da computação surgem durante a Segunda Guerra Mundial. E da penicilina, que ajudou muitos feridos na guerra, né, surgiram depois os antibióticos, né? Ainda assim, mesmo num processo destrutivo provocado pela ignorância humana, nós ainda tivemos alguns ganhos para a humanidade, ok? O outro item que nós colocamos, que está nas leis morais de destruição, é o assassinato. É um crime o assassinato? Sim, é um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Acabamos de ver que ninguém morre, mas se você tira a vida de um encarnado, você interrompe todo o seu processo de evolução, o seu processo de desenvolvimento. E isso prejudica enormemente aquele espírito que teve a sua vida terrena ceifada. É mais ou menos como se uma criança está na escola aprendendo e de repente o pai, por motivos diversos, tira da escola e tira a possibilidade daquele espírito poder se desenvolver através dos estudos. Isso acontece, com certeza acontece. Então o assassinato, ele faz este mal, não mata o espírito, mas tira a oportunidade do desenvolvimento. Equivalem-se ao assassínio, o suicídio, o aborto e a eutanásia, né? São formas de se tirar as oportunidades de evolução dos espíritos, ok? Como nós falamos, a palavra transformação, eu daqui não vejo o relógio. Ainda temos tempo, tem tempo. Ih, nós vamos até às 10 hoje. O pessoal ficou com medo. Não, até 10 para as 10. Transformação. Nós já vimos que destruição nada mais é do que transformações que todos nós passamos, né? Em termos de espírito, nós sabemos na doutrina nossa que a cada existência, no processo reencarnatório, nós entramos em novas existências a cada etapa que passamos na erraticidade. Erraticidade é o período que um espírito fica entre duas encarnações, ok? Então, tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, onde Jesus diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis por conta da nossa própria ignorância, mas ai do homem que causa estes escândalos. Por isso, se a tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado,
corta-os, lança-os longe de ti. Melhor para ti entrar na vida coxo ou manco que, tendo 2 pés e 2 mãos, serem lançados no fogo eterno. Jesus disse isso. Em outro trecho ele vai falar: se tua vista é motivo de escândalo, arranca. É melhor entrar sem a vista na vida do que eles te levarem ao escândalo. Muitos interpretam esse trecho, essa passagem, essas palavras de Jesus como simbólicas, certo? Ninguém arrancaria o pé ou a mão, nem o olho, certo? Errado. Quantas pessoas nós vemos que reencarnam cegas, deficientes, tetraplégicos? É isso, gente. É isso que Jesus está falando. São espíritos que na erraticidade perceberam as suas necessidades reais de evolução e escolhem arrancar a mão, o pé, a vista, entrar surdo, mudo na nova existência para não mais causar escândalos, não mais procurar errar. Essas palavras de Jesus é a realidade do processo reencarnatório, da misericórdia divina que nos traz a justiça real, que faz com que todos nós tenhamos a grande e infinita oportunidade de nos transformarmos. Pois só pagando até o último centil, como diz Jesus no Sermão da Montanha, é que nós somos capazes de ir avançando na nossa evolução. Contudo, embora essas palavras que parecem-nos ser um tanto quanto rudes, né? Pedro, em uma das suas epístolas, ele diz que o amor cobre a imensidão de pecados. Ou seja, pelas leis da natureza, a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade em sentido contrário, certo? Essa é a lei de ação e reação. Imaginemos nós que numa guerra alguém com uma metralhadora matou centenas de pessoas. Teria ela que reencarnar centenas de vezes e morrer por tiros em cada existência? Não dá. Ou dá, depende do espírito, né? Ser muito rebelde. Mas na realidade, a prática do amor, se ele tirou vida, agora ele procura salvar. Hoje nós temos hospitais, uma infinidade deles, médicos, enfermeiros, atendentes, que antes, talvez em outra existência, tiraram vida, agora eles lutam para salvar vidas encarnadas, porque a do espírito não perece nunca. Então isto é uma lei de transformação do nosso espírito. Evidentemente que, se nós não desejamos sofrer, é só seguir o que Jesus falou. Ama teu próximo como a ti mesmo. Só isso. E a lei, por exemplo, as catástrofes, assim você falou que as catástrofes naturais, né? Sim. Como é que isso está na lei do karma daqueles que passam por isso? Então, é o que a gente falou, um tanto quanto a natureza, vamos dizer, causa flagelo a estas pessoas, muito provavelmente nós, em outras existências, causamos danos à natureza. Porque a natureza não se vinga, evidentemente. Ela traz consequências quando você mexe com ela. Quando o homem interfere nas causas naturais, ela acaba fazendo com que ela retome o que é seu, da natureza, né? Senão não já estaria no programa? Muito provavelmente sim. Todos nós temos uma existência planejada. Todos nós. Provavelmente nós passamos em outras existências. É difícil a gente dizer, foi esse o motivo ou aquele. Mas com certeza, ninguém sofre o que não merece. Tá? Ainda agora no caminho, não de destruição, mas de transformações puras, né? Nós temos Paulo de Tarso, que foi um dos grandes divulgadores do cristianismo
nascente lá no século I, onde ele, viajando pelo Império Romano, fundou diversas comunidades cristãs e nessas comunidades, muitas das vezes, quando estando distante e havendo dúvidas quanto aos princípios da doutrina cristã, ele escrevia algumas cartas, as epístolas de Paulo de Tarso, dando as devidas orientações e esclarecimentos com base no Evangelho de Jesus, com certeza. Então, esta carta aos Efésios, ele diz o seguinte, àqueles da comunidade dos Efésios: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Essa é aquilo que nós, dentro da doutrina espírita, falamos como reforma íntima, aquela reforma interior que nós necessitamos para o nosso processo evolutivo. Deixarmos as coisas antigas e velhas e procurarmos nos transformar para as coisas novas. Em outra carta, ele vai dizer aos Coríntios: quando chegar o que é perfeito, o imperfeito vai desaparecer. Ou seja, quando eu evoluo, eu deixo de ter as minhas imperfeições. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. A gente substitui aqui a palavra agora, desde que me tornei cristão. Eu deixei de fazer as coisas que eu fazia antes de ser cristão, ou eu só carrego o título de cristão. Ser cristão é seguir o Mestre, e o Mestre é Jesus. E nós, muitas das vezes, fazemos coisas que não é de cristão. Nós não largamos. No Sermão da Montanha de Jesus, o Sermão da Montanha é a essência da doutrina de amor de Jesus, lá tem tudo aquilo que nós precisamos praticar para evoluir. Em determinado trecho, Jesus fala: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele se refere às leis mosaicas. Não matarás. É o 5º mandamento dos 10 mandamentos. Aí Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, se você já se encolerizar com o seu irmão, já será réu em juízo também. Aqui ninguém matou ninguém, espero. Só barata, né? Que também é criação de Deus. A gente não matou ninguém, mas será que a gente já não se encolerizou com alguém? Não se encolerizou com alguém? Não digo nem matar, mas, né? Quem anda no trânsito, às vezes o motoqueiro dá a fechada, a gente fez assim: meu Deus, vai com Deus. Ou a gente fala: vai com Deus, desejando outras coisas. Isso não é ser cristão. Bom, nós não somos mais crianças. Temos 2000 anos de aprendizado do Evangelho de Jesus. É a hora da gente começar a praticar. Tem uma curiosidade. Vocês já ouviram falar da passagem de Jesus nas bodas de Caná? Conhece essa passagem? Está no Evangelho de João. É aquela passagem onde falta vinho e Jesus vai transformar. Agora você lembrou, né? Você bem que queria estar nessa festa, né? Jesus transforma a água em vinho. Essa passagem é conhecidíssima. A curiosidade que isso está no Evangelho de João. E olha que interessante. A mãe de Jesus está lá nas bodas de Caná. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Isso nos deixa uma dúvida muito grande. Por que só no Evangelho de Jesus essa passagem está descrita? Por que os outros evangelistas não falaram desse
fenômeno de transformação de água em vinho. Nós tivemos aqui um colega, um companheiro que falou sobre o Evangelho de João, certo? Não faz muito tempo. Sim. Por que só neste Evangelho que trata algo tão significativo não seria motivo para ser dito nos outros evangelhos? Tudo bem, 2 dos evangelistas, Lucas e Marcos, não foram discípulos diretos de Jesus, mas Lucas, ele escreve o seu evangelho com informações de Maria de Nazaré. Teria ela esquecido esse fator importantíssimo? Não, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi transformar a água em vinho, e Lucas deveria ter escrito, hein? Foi Maria que pediu para ele, faz isso, meu filho. Nós vamos ver aqui exatamente isso. Agora, Levi era aquele que fazia as anotações. Tem uma série na Netflix chamada Chosen, né? Que mostra bem isso, aquele cobrador de imposto mirradinho, anotando tudo que Jesus fazia. E ele estava aqui nessa festa aqui. Ele não anotou essa transformação? Só João. O Evangelho de João, como até foi dito aqui em outra palestra, ele é um evangelho mais espiritualizado. No princípio era o Verbo. Referindo-se a Jesus, porque Jesus é o construtor do nosso orbe, do planeta Terra, é o seu governador. Nós vimos ali no livro do André Luiz que esses espíritos elevadíssimos, da qual Jesus evidentemente faz parte, é que constrói com base no fluido cósmico primordial universal os planetas necessários ao desenvolvimento da humanidade. Então Jesus, antes da Terra ser, ele já era. Pois bem, só para a gente entender essa questão desta água em vinho, e aí, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse, ele já não tem vinho, numa festa sem vinho, né? Não tinha nem queijo mais, mas ele não transforma queijo. Aí responde-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou, dizendo, não é o momento de fazer esta transformação. Mas ela, como toda boa mãe, e aliás ontem também foi o Dia das Mães, parabéns a todas as mamães e aos papais também. Disse então a sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes, enchei a talha de água, e encheram até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e leva ao chefe dos serventes, e levaram. Logo o chefe dos serventes provou da água tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que os serventes sabiam. Ele chamou o noivo, o chefe do servente, e falou o seguinte, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão meio alto, né, quase embriagados, servir um menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Além de transformar a água em vinho, Jesus transforma a água em vinho bom. Não é qualquer vinhozinho, não. Não é daqueles de garrafão que no dia seguinte dá uma enxaqueca, né? Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Estranho isso. Eu continuo dizendo, para esta passagem, que está no Evangelho único de João, diversas interpretações. E uma delas é essa aqui. Kardec, na questão 88, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Sem o perispírito, para nós, o espírito nada mais é do que um clarão, uma centelha, como se fosse luz. No universo existem só 2 elementos, matéria e espírito. Espírito não é matéria, é o ser pensante.
na definição dos espíritos superiores, é a criação inteligente do universo. Eles acham que nós somos inteligentes. Não sabe de nada. Doce ilusão, mas nós temos que fazer com que a expectativa deles se realize. A gente tem que começar a entender que nós somos espíritos. Para vós não, mas para nós, espírito sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. É como se fosse uma luz. Luz ainda é matéria, os fótons. Espírito não é matéria. Aí Kardec insiste. E essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que vai para vós do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Qual é a cor do vinho? Rubi. Não bastasse essa interpretação desta passagem das bodas de Caná, onde, infelizmente, nenhum outro evangelista citou que Jesus fez essa transformação de água em vinho, aí nós temos na frente, na abertura do livro dos Espíritos, os prolegômenos, né? Alguém já teve a curiosidade de ler com detalhe o que está ali escrito? E qual o desenho que ali está? É esse, prolegômenos. É este o desenho. A instrução do Espírito da Verdade para Allan Kardec. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Essa aqui é a cepa. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Lembra que nós falamos que o Espírito só é criado por Deus? Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, o vinho. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago da uva. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Voltando às bodas de Caná e à transformação de água em vinho. Nós sabemos que na constituição do nosso planeta e na constituição do nosso corpo físico, a água é o princípio do qual tudo é gerado e criado. O nosso organismo é 75% de líquido. A lágrima que escorre dos nossos olhos é a mesma composição da água do mar que alimenta todo o planeta. O que é as bodas do Caná? O que é a transformação de água em vinho no dizer de João Evangelista? É a nossa transformação de espíritos ainda materializados em espíritos puros. Aqueles de cor rubi, aqueles mais evoluídos. E é o nosso caminho. Quem aqui vai virar anjo um dia? Só? Vocês não? Todos nós vamos. Anjo, diferentemente de algumas escolas religiosas, não é uma criação de Deus de um espírito bom. O ser humano que faz o bem, ele se torna anjo. É o processo evolutivo. A doutrina espírita ela é evolucionista, antes mesmo do Charles Darwin publicar a obra dele, A Origem das Espécies. A doutrina ela é evolucionista e todos nós evoluímos. Nós um dia, espero que não esteja muito longe, seremos anjos igualmente. Mas para isso, né? Agora, como se transformar essa questão que Jesus nos coloca tão fortemente, né? De nos transformar da matéria para o espírito, né? Quem vai dizer como fazer isso? Maria de Nazaré. Toda mãe sabe disso. E a mãe aconselha para todos nós, ela é a nossa mãe espiritual,
que ela fala para nós? Lá de trás, desse casamento, dessa festa que Jesus fala, não chegou minha hora, ele fala, é porque eu tenho caminho a fazer ainda para fazer essa transformação desse pessoal aqui em espíritos puros. E ela diz como conseguir isso. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Está lá naquela passagem. Nós fazemos o que ele disse? É só isso que a gente precisa fazer para evoluir. Fazer o que Jesus disse. E ele não disse nada além do que está aqui no Sermão da Montanha que a gente não possa cumprir. Quando a gente fala no Sermão da Montanha, as pessoas normalmente associam as boas aventuranças. As bem-aventuranças são 9 linhas, são 9 versículos de um total de 111 versículos que está em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Há uma parte também no Evangelho de Lucas, mas no Mateus ele está completo, o Sermão da Montanha de Jesus. Como todo bom grande psicólogo que Jesus é, ele começa dando-nos a esperança nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós que chorais, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos e os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante. Em todo momento Jesus fala para herdarmos os céus, o reino dos céus, para a gente herdar o reino de Deus. E de repente, no meio das bem-aventuranças, ele fala: aqueles que são mansos vão herdar a terra. O que isso quer dizer, gente? Porque para a próxima fase da evolução do nosso planeta, e esse planeta está em transformação, saindo de provas e expiações para a regeneração, que espíritos terão que reencarnar nesse novo planeta regenerando, mansos, sem espírito de conflitos, de contendas, de guerras. Vamos parar de brigar com o vizinho, com o irmão, com o filho, com o motoqueiro no trânsito. Vamos parar com todo o espírito de belicosidade que a gente ainda carrega. Nós ainda trazemos isso muito forte dentro de nós. Mas é preciso que a gente abra os olhos e comece a se modificar. Maria de Nazaré falou: fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele disse está centrado aqui no Sermão da Montanha. Para quem não sabe, o horário, tá bom, mas 5 minutos. Não. Mahatma Gandhi, a grande alma lá na Índia, ele evidentemente não era cristão, ele era hindu. Mas ele estudava as outras religiões, muçulmanas, cristãs. E é dele a seguinte frase: se todos os livros religiosos, todas as bibliotecas pegassem fogo, se destruíssem, e sobrasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Olha a importância do Sermão da Montanha. Lá está a essência de nos transformar a água em vinho, em seres materiais, em seres espirituais elevados. Chico Xavier, ele tem uma frase que eu admiro muito, eu acho muito interessante, que é essa aqui: Jesus não pediu que fizéssemos nada de grandioso, ele só pediu que nos amássemos. Só isso, gente. A gente pode construir castelos, centros espíritas enormes, templos, igrejas, podemos fazer um monte de coisa. Mas se a gente não se amar, não vai adiantar nada.
O que ele pediu é só que a gente se amássemos. E se nós conseguirmos amar os nossos semelhantes, aí sim, nós estaremos a caminho da luz. Boa noite, gente. Muito obrigado.